Olá, crocheteira, tudo bem com você? Eu sou a Lara, sou artesã e faço parte do time de professores artesãos aqui da Fisher Fields. Estou mais uma vez aqui no canal do YouTube da Fisher para trazer mais um tutorial incrível para você. Já quero te pedir, antes mesmo de mostrar a nossa peça aqui, se você não é inscrito no canal da Fisher, clica no botãozinho vermelho logo aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo, você será informada e ficará por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fisher traz aqui no canal do YouTube. Já deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda muito no alcance. Então, quanto mais likes, mais crocheteiras terão acesso a esse conteúdo gratuito. E vamos ver a peça que nós vamos produzir hoje? Hoje nós vamos crochetar juntinhas aqui a bolsa Mega, gente. Essa bolsa estava exposta lá na Mega Artesanal e foi muito pedida por vocês o tutorial dela. Olha só que linda. Gigante, uma bolsa enorme mesmo. Olha aqui, gente. Uma bolsa enorme para você fazer e vender muito agora no verão. As bolsas de praia estão super em alta, a galera vai vir atrás, então já se prepare aí para ter uma peça como essa aqui para oferecer para suas clientes. Para essa bolsa, nós vamos utilizar o fio papiro, o primeiro fio sustentável e renovável do Brasil, produzido através de fibras de garrafa PET. A cada rolinho do fio papi, duas garrafas PET são recicladas. Então, ele é um fio super sustentável. E você, além de fazer peças maravilhosas como essa, você ajuda o meio ambiente. Vou deixar para vocês também na lista de materiais depois a quantidade certinha de fios que nós vamos utilizar, tá? Então, essa é a nossa peça, a nossa bolsa Mega. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos agora começar o nosso tutorial. Vamos então à lista de materiais necessários para produzir a nossa bolsa Mega. E aqui nós vamos precisar do fio papir. Eu tô aqui com as duas cores que eu vou utilizar e vou deixar aqui para vocês a quantidade de rolos, tá? Eu vou utilizar a cor palha como a cor principal da base e a cor capim dourado como a cor dos detalhes, tá? Você vai utilizar as duas cores que você desejar, arrase aí nas combinações de cores. Tem até um vídeo aqui no canal da Fisher onde a Thay ensina a utilizar o círculo cromático. Você pode pegar lá o círculo cromático da Fisher Fields, assistir o vídeo da Thay e aí fazer a sua combinação de cores perfeita para a sua bolsa ficar mega estilosa, tá bom? Então, eu vou utilizar essas duas cores. Você vai precisar de 4 rolos da cor principal, aqui no caso, 4 rolos do papi e 2 rolos da cor secundária, que é a cor de detalhe, tá? Então, no caso, vou utilizar 2 rolos do capim dourado. Lari, mas é muito fio. Gente, é uma bolsa que fica muito grande. É uma mega bolsa mesmo, uma Max bolsa. Bolsa para ser usada em praia, bolsa para carregar muita coisa. Então, vale muito o rendimento do fio comparado ao tamanho que a bolsa fica no final, tá? Então, nós vamos precisar do fio papiro. Você vai precisar de um cordão ou corda para fazer a sua alça. Eu vou estar utilizando aqui esse cordão para macramê, tá? Mas na peça que vocês viram lá na Mega, ela era toda estruturada ali, feita a alça dela, a estrutura da alça dela toda com a corda um pouco mais grossa. Então, eu vou utilizar esse cordão duplo aqui, mas fica a sua escolha o material que você conseguir encontrar, o que você tiver aí na sua casa, para que você possa fazer essa alça. Você pode até mesmo fazer alça com o próprio fio papir, faz uma trança bem grandona e passa lá onde eu vou mostrar para vocês, né, na estrutura que passa a alça, para você poder fazer sua alça. Então, use da sua criatividade aí para fazer, deixar essa bolsa ainda mais a sua cara e o seu estilo. Vamos precisar também de uma agulha de crochê. Vou estar utilizando uma agulha de 4,5, tá? E vamos precisar muito aqui, ó, de marcadores de ponto. Esses marcadores de ponto, gente, são bem baratinhos. Você compra, aqui na minha cidade, se não me engano, é R$ 2 o pacote, vem com vários. Eu comprei um pacotinho que veio com vários. E para essa peça em específica, nós vamos precisar muito, porque ela tem muitas marcações aqui, que os marcadores de ponto vão nos auxiliar a deixar a peça
bem alinhadinha ali todas as trocas de cores, tá bom? Então, esses são os materiais necessários, vamos lá iniciar o nosso tutorial. Vamos iniciar então aqui o nosso trabalho com correntinhas. Faço um ezinho aqui, ó, dou o primeiro nozinho. Nessa peça aqui, nós não vamos considerar esse primeiro nozinho como correntinha, tá? Nós vamos seguir fazendo 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feitas as 11 correntinhas, nós vamos voltar trabalhando 10 pontos baixos aqui na parte de trás dessas correntinhas. Então, aqui, ó, nessas alcinhas aqui atrás. Laço meu fio, fecho um ponto baixo. Laço meu fio, fecho um ponto baixo. Percebe que eu não tô deixando esses pontos muito apertados? Aqui a gente não precisa dos pontos muito apertados, muito rígidos, tá? O papel já dá uma estrutura legal para as nossas peças, porém, se você deixar o ponto muito apertado, a sua peça vai ficar muito emborcada aqui, porque o papel ele não tem elasticidade. Então, ó, se você aperta demais, o seu ponto vai ficar rígido demais. Então, faz o ponto um pouquinho mais frouxinho, para a sua peça ficar bem fluida. Então, voltamos aqui com os 10 pontos baixos. A bolsa, ela é toda em ponto baixo, tá? Não é uma bolsa difícil de se fazer. É uma bolsa bem prática, porque nós vamos trabalhar somente ponto baixo. A bolsa é toda em ponto baixo. Nós só vamos trabalhar com mais divisões na bolsa, né? Ela é feita de partes em partes e com troca de cores. Então, é nessas partes que a gente tem que ficar bem atenta. O restante é bem simples, tá? Então, aqui finalizou. Vou fazer uma correntinha, viro a minha peça e aí nós vamos trabalhar pontos baixos normais aqui, tá? Pega as duas alcinhas ali da carreira anterior, faz um ponto baixo. Pega as duas alcinhas, faz o ponto baixo. E dessa forma, nós vamos seguindo. Sempre fazendo os pontos baixos. Nós vamos fazer 55 carreiras aqui. Nós vamos precisar de 55 carreiras de comprimento aqui na nossa base, tá? Finalizou, virou a carreira, retoma o mesmo processo. Um ponto baixo para cada pontinho da base. A partir aqui da terceira carreira, quando a gente chegar ali no último ponto, quer ver? Ó, vou fazer aqui o penúltimo ponto. O último ponto, eu não vou pegar aqui essas duas alcinhas, eu vou pegar essas alcinhas aqui do cantinho e fecho meu ponto baixo. A partir aqui da terceira carreira, daqui pra frente, sempre vai ser esse pontinho ali no final da carreira. Dessa forma, nossas laterais vão ficar bem retinhas, tá? Então, aqui, ó, você vai repetir esse processo por 55 carreiras. Vou finalizar aqui as 55 carreiras e volto pra gente poder dar continuidade na nossa peça. Finalizadas aqui as 55 carreiras, nós já temos a nossa base quase pronta. Até o momento, ela tem aqui 45 centímetros de comprimento, tá? Só que nós vamos fazer um acabamento aqui em volta dela com pontos baixos. Então, vou pegar a minha agulha aqui. Venho aqui nesse mesmo ponto, ó, no pezinho desse ponto que eu acabei de fazer, que foi o último ponto, e faço um segundo ponto, já inclinando a minha peça aqui para a lateral. E aqui, nos demais pontos,
eu vou seguir trabalhando sempre nessas duas alcinhas que passam, ó. Você virar a sua peça de lado, você vai perceber que tem sempre essa sequência aqui, ó. Duas alcinhas juntas, uma alcinha sozinha, duas alcinhas juntas, uma alcinha sozinha. Então, nós vamos trabalhar sempre nessas alcinhas. Então, o primeiro ponto, aqui é onde estão as duas alcinhas juntas. O segundo ponto, eu desço aqui na alcinha sozinha, tá vendo? É bem o pezinho do ponto aqui da carreira. No próximo aqui, as duas alcinhas juntas. No outro, a alcinha sozinha. É bem o pezinho do ponto aqui das duas alcinhas, tá? Dessa forma, nós vamos contornar toda a nossa peça, tá? Aqui do outro lado é da mesma forma, ó. Tem duas alcinhas juntas, tem uma alcinha sozinha. Chegando aqui, você vai trabalhar nessas alcinhas aqui das correntinhas, tá? Fazendo sempre 2 pontos nas viradas. Eu vou seguir aqui, fazendo esses pontos baixos até chegarmos ali na ponta. Aí, eu vou fazer uma virada com vocês, e aí depois eu vou acelerar o vídeo, vou adiantar, para não ficar esse vídeo muito longo, repetindo os mesmos pontos, tá? Chegando aqui ao final, nós vamos começar a parte aqui de baixo. Então, fiz aqui o último ponto, vou pegar aqui as duas alcinhas, faço um ponto voltado para a lateral que eu tô trabalhando, viro a minha peça e faço um segundo ponto no mesmo lugar, voltado agora aqui para essa parte que eu vou começar a trabalhar. E aí, os pontos aqui serão sempre nas duas alcinhas aqui da correntinha. Chegou aqui no último ponto, ó, não é a correntinha de virada lá do início, é a correntinha aqui do primeiro ponto. Faz o primeiro ponto voltado para o lado que tá trabalhando, vira a peça, agora nós vamos iniciar aqui a outra lateral, faço o segundo ponto voltado para essa outra lateral. E aí, eu inicio tudo de novo. Primeiro ponto, aqui no pezinho do ponto. Segundo ponto, pegando aqui as duas alcinhas. Eu passo aqui a minha agulha. Se o ponto estiver muito apertado, vai ser mais difícil de passar a agulha ali. Venho aqui nessa alcinha de cima, venho aqui no pezinho do ponto. Venho novamente nas duas alcinhas. Depois, venho aqui no pezinho do ponto. E dessa forma, vou seguir, só ajustar aqui, vou seguir repetindo esse mesmo processo até chegar aqui em cima. Finalizado aqui, ó, o último ponto é junto aqui do ponto dessa carreira aqui, tá? E aqui nessa carreira nós não vamos fazer outra carreira de ponto baixo. Chegou aqui no finalzinho, corta o seu fio, deixando um pedacinho para poder fazer os acabamentos. Vou puxar esse fio todo aqui pra frente. E aí, nós vamos simular a alcinha de um ponto, porém, essa alcinha tem que passar por cima dessa laçadinha aqui, tá? Pra esconder essa laçadinha. Então, eu venho aqui nesse segundo ponto, passo a minha agulha, levando meu fio lá pra trás. Vou ajustar aqui. Volto com meu fio aqui no meio do último ponto, levando o fio lá pra trás da peça novamente. Puxa o seu fio, ajusta, para que fique a alcinha aqui certinha.
escondendo a alcinha aqui de baixo, tá? Para a contagem ficar certinho de pontos. Agora, nós vamos esconder as pontinhas de fio. Então, tanto essa pontinha aqui, quanto a pontinha aqui do outro lado, de forma bem simples, tá? Vou passar aqui embaixo das alcinhas dos pontos. Vou levando a minha agulha aqui. Vou utilizar a cola, tá? Tec Bond aqui, número 3. E vou colocar um pinguinho de cola lá por dentro do ponto. Bem pouquinha cola para não manchar a sua peça. Pressiona até essa cola agir. E aí, você já pode vir com a sua tesourinha e corta o fio bem rente. Aí, vamos repetir o mesmo processo aqui com a outra pontinha de fio. Cortou bem rente, tá pronto. Agora, nós vamos começar as marcações, tá? Vou marcar aqui do lado avesso, porque nós vamos trabalhar a subida com esse avesso aqui, tá? A parte do verso fica aqui por fora. Nós vamos precisar dos marcadores de pontos. E aqui, nós vamos contar nessas alcinhas, tá? Começando aqui da primeira alcinha, ó. Quando você vira aqui atrás, você percebe que são 2 pontos juntos aqui, né? Para contar a lateral, nós vamos contar somente a alcinha do ponto que tá inclinado para o lado que nós estamos contando. Então, serão 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ponto de número 17, eu vou marcar aqui do outro lado da mesma forma, ó. Somente a alcinha aqui do ponto que tá inclinado para o lado que nós vamos trabalhar. Então, começo nessa alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O ponto número 17, eu vou marcar. Então, essas duas marcações aqui de 17 pontos são as laterais da nossa bolsa, tá? E aqui no meio nós vamos dividir aquelas listras que fazem as trocas de cores aqui no meio da bolsa. Então, nós vamos contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu marco. Novamente, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. No quarto ponto, eu marco. Do lado de cá, da mesma forma. 1, 2, 3, 4. Marco o quarto ponto. 1, 2, 3, 4. Marco aqui o quarto ponto. Sobraram aqui 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que sobrar 5 pontos aqui no meio para a sua contagem aí tá certinha. Vamos repetir essa mesma marcação aqui do outro lado. Então, vou virar a minha peça. Vou observar aqui a minha alcinha, ó. Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quando você olhar aqui, você vai falar assim, gente, não tá muito alinhadinho. Percebe que esse ponto aqui parece que tá mais pro meio do que o outro? Isso é normal, porque as carreiras de ponto baixo centrado aqui, as alcinhas não vão deixar os pontos 100% alinhadinhos aqui, mas na hora que você fazer o crochê aqui, vai ficar certinho, tá?
Então, a gente conta 17 aqui do outro lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Marco aqui o ponto de número 17. Novamente, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Do outro lado, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem que ter sobrado 5 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Feitas as marcações, nós vamos começar a subida da nossa bolsa. Então, como que nós vamos trabalhar aqui essa subida? Vamos começar primeiro nas laterais. Trabalha primeiro a subida de uma lateral todinha, depois a subida da segunda lateral. A parte do meio é feita fora da bolsa, depois a gente costura ela aqui, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar vai e volta de pontos, tá? Então, pontos baixos vai, pontos baixos, volta aqui até o final. Vamos trabalhar carreiras, sempre trocando de cores. Então, nós vamos trabalhar 8 carreiras aqui com o palha, depois 8 carreiras com capim dourado. Aí vem a carreira do meio, que serão 10 carreiras com palha, e aí as duas últimas carreiras de subida, que são 8 e 8 novamente. Não se preocupe, às vezes pode parecer um pouquinho complicado de entender, é muita divisão de ponta, vai ter muita troca de cor, mas eu venho aqui mostrando nos detalhes para vocês, tá? Somente as partes que forem mesmo repetição de pontos, que eu vou dar uma acelerada para essa aula também não ficar muito comprida. Então, vamos iniciar a subida da carreira e para vocês terem uma ideia de rendimento, ó. Ainda tô no primeiro rolo, falta esse aqui ainda. Vamos iniciar então aqui a subida. Ó, vou deixar uma pontinha de fio para poder fazer acabamento depois. Para a subida, nós vamos trabalhar pegando a alcinha aqui de trás e a alcinha aqui do avesso da peça, ó. Essa alcinha que passa bem aqui no ponto, tá vendo? Então, aqui, vou dar uma primeira laçada pra gente ter uma alcinha na hora de fazer a volta da carreira. Venho aqui nessa alcinha que está o meu marcador, no ponto que está o marcador, e inicio. Faço aqui um ponto baixo. De início, ele vai parecer um meio ponto alto, mas não se preocupe que na hora de voltar ali, nós vamos pegar essa alcinha aqui, ele vai ficar o ponto baixo certinho, tá? E aí, venho no próximo ponto. Eu vou escondendo esse fio aqui. Faço mais um ponto baixo. Sempre pegando as duas alcinhas, tá vendo? Ó, vai ficando dessa forma. Aí, nós vamos contornar tudo aqui até chegar aqui no outro marcador, fazendo os pontos baixos, tá? Estamos aqui finalizando. E o último ponto é aonde está o marcador aqui, tá? Você vai passar, eu vou até retirar aqui o marcador para ficar mais fácil trabalhar. Faz o último ponto baixo aonde estava o marcador. Vou retirar esse marcador do outro lado também. E agora, nós vamos seguir subindo as carreiras, tá? Simplesmente fazendo vai e volta. Aqui, essa primeira parte serão 8 carreiras de pontos baixos. Então, vou fazer uma correntinha aqui, viro a minha peça e vou voltar agora trabalhando do outro lado, ó, fazendo pontos baixos normais, tá? Pega as duas alcinhas do ponto, fecha o ponto baixo.
da mesma forma de vai e volta que a gente trabalhou aqui na base, tá? Então, você vai e volta por 8 carreiras. Vou finalizar as 8 carreiras e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Estou finalizando aqui a 8ª carreira e antes de fechar o último ponto aqui, eu vou iniciar o último ponto e aí eu não fecho. Eu vou pegar a minha próxima cor. Vou incluir aqui a minha próxima cor, fechando o último ponto. Eu faço a correntinha, viro a minha peça e retomo o meu trabalho novamente, fazendo 8 carreiras aqui de pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou repetir o mesmo processo das outras carreiras. Então, vou finalizar aqui as 8 carreiras e volto para a gente dar continuidade na nossa peça. Já vou cortar aqui, ó, o fio das carreiras que eu acabei de trabalhar aqui, depois a gente faz o acabamento escondendo tudo, tá? Finalizadas aqui as 8 carreiras com a cor capim dourado, vou novamente fazer a troca de cores e voltar para a cor palha. Faço uma correntinha, viro a minha peça e volto a trabalhar aqui os pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 10 carreiras aqui com a cor palha, tá? Vou cortar aqui. Feitas as 10 carreiras, nós vamos repetir essa mesma camada aqui de baixo. Então, vamos fazer mais 8 com a cor capim dourado e mais 8 com a cor palha. E aí, vamos finalizar essa primeira lateral. Você vai repetir o mesmo processo aqui do outro lado, tá? Você faz as duas laterais, aí você já pode até esconder as pontinhas de fio, da mesma forma que nós escondemos aqui as pontinhas que ficaram na base, tá? Esconde tudo, e aí nós vamos voltar para poder fazer a parte do meio, que é uma parte separada, que depois nós vamos aplicar na peça. Finalizadas as duas laterais da nossa bolsa, vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Fica o fundo, as duas laterais preenchidas e o meio aberto. E aí, nós vamos fazer uma peça para cada parte aqui, ó, parte da frente e de trás, para poder encaixar aqui. Então, eu já estou com uma pronta e agora eu vou fazer mais uma com vocês. Nós vamos trabalhar as mesmas carreiras aqui de pontos baixos, porém na vertical. Vou pegar o meu fio aqui no capim dourado. Ó, vou sempre esticando o meu fio, tá? Ó, eu troquei a minha agulha ainda é numeração 4,5, tá vendo? Só troquei por uma de cabo de madeira para ficar mais fácil trabalhar, porque aquela toda de metal já tava incomodando, já tava machucando meus dedos. Como é uma peça muito grande, então eu tô já crochetando ela há muito tempo, eu acabei trocando para essa daqui para ficar mais confortável, tá? Mas a numeração é a mesma. Então, nós vamos iniciar com correntinhas, aqui com a cor capim dourado. Nós precisamos de 42 pontos, então vamos iniciar com 43 correntinhas, porque a última correntinha é sempre uma correntinha de virada. Então, esse primeiro nozinho aqui conta como uma correntinha, temos 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer as 43 correntinhas. Feitas as 43 correntinhas, agora nós vamos voltar, trabalhando aqui na parte de trás das correntinhas. Vamos fazer 4 carreiras de pontos baixos. Finalizado aqui as 4 carreiras, nós vamos puxar o nosso fio. Corta. Vira aqui a nossa peça e agora nós vamos começar a trabalhar aqui essas carreiras menores aqui, tá?
Eu vou trocar aqui a cor do meu fio, vou saltar 8 pontos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono aqui, eu vou começar a trabalhar. Dou uma primeira laçada aqui na agulha, fecho o primeiro ponto baixo, e aí eu vou seguir fazendo pontos baixos. Aqui nós vamos repetir o processo, tá? Vamos trabalhar vai e volta de pontos baixos, sempre fazendo a troca de cores, tá? Aqui você vai trabalhar 4 cores no palha, aí você trabalha 5 no capim dourado e mais 4 aqui no palha novamente. Aí depois nós vamos fazer essa outra parte aqui, aumentando esse outro lado novamente, tá? Então, aqui vai ser repetição, ó. Minha peça tá aqui. Nós vamos repetir, ó, uma carreira, vamos fazer mais 3, depois 5 e depois 4 de novo, tá? Então, fica 4, 5 e 4. Vou finalizar essa parte e volto pra gente finalizar aqui, fazendo os aumentos novamente. Finalizei aqui a sequência, ó, então ficou a carreira maior aqui com 4 carreiras, depois a camada aqui com 4 carreiras no palha, 5 carreiras que vai ficar aqui no meio com o capim dourado novamente, finalizei aqui com 4 carreiras no palha novamente. Agora, nós vamos voltar fazendo o aumento para que o outro lado aqui finalize da mesma altura aqui do início. Eu vou fechar o meu último ponto aqui com o capim dourado. Fecho, faço a minha correntinha e volto trabalhando os pontos baixos. Então, ó. Vou trabalhar os pontos baixos até chegar aqui na ponta novamente. Chegando aqui ao final, vamos fazer o último ponto. Aqui, nós saltamos 8 pontos, né? Então, nós precisamos incluir esses 8 pontos. Para isso, nós vamos fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A última correntinha é sempre de virada. Vou virar minha peça e vou trabalhar os 8 pontos baixos aqui nessas correntinhas. Então, passando aqui na parte de trás das correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Puxo o meu fio, corto, deixo a pontinha aqui para acabamento. Depois, nós vamos esconder esse fio, unindo aqui esses pontos, tá? Agora, viro aqui a minha peça do avesso e vou iniciar a segunda carreira. Laço meu fio aqui, venho na primeira alcinha e vou fazer o ponto baixo. E aí, nós vamos repetir o processo de vai e volta de pontos baixos por mais 3 carreiras aqui. Finalizadas as duas partes, feitos todos os acabamentos, agora nós vamos aplicar essas peças aqui na nossa bolsa. Então, eu vou pegar aqui a minha peça, vou deixar ela de lado assim, para poder ficar mais fácil a visualização, tá? Ó, pode ser que a sua peça fique mais repuxadinha aqui e você tem a impressão de que ficou muito curta aqui, tá? Mas ela vai esticar aqui e vai encaixar certinho, porque é um pontinho aqui para cada pontinho do lado de cá.
E aqui nós vamos trabalhar sempre aqui, ó, nessas alcinhas do cantinho dos pontos, tá? Então, aqui, nessa alcinha, nessas duas alcinhas aqui, aí venho nessa alcinha aqui de cima, venho nessa alcinha aqui do cantinho. Como a parte aqui do capim dourado é a parte que vai ficar aqui na frente, vai ficar por cima, nós vamos trabalhar aqui a costura, nós vamos prender com pontos baixíssimos. Então, nós vamos trabalhar esses pontos baixíssimos com a cor capim dourado. Então, eu vou pegar aqui o meu fio e vou iniciar aqui com pontos baixíssimos. Passo aqui na primeira alcinha, que fica logo aqui, ó. Aqui tá a alcinha da correntinha aqui do lado. Ela fica mais apertadinha, tá? A alcinha aqui do meu ponto. Eu venho aqui também nas duas alcinhas da minha bolsa. Trago o meu fio aqui pra frente, aí eu vou começar a fechar esses pontos baixíssimos. Então, passo na alcinha. Passo aqui, ó, nas duas alcinhas da bolsa. Venho com meu fio, laço, trago aqui pra frente. Os pontos ficam mais fechadinhos, por isso pode ter uma dificuldade maior de passar a sua agulha, tá? Então, venho aqui na próxima alcinha. O próximo ponto é essa alcinha aqui de baixo, ó. Laço meu fio, trago aqui pra frente, fecho o ponto baixíssimo. Agora, aqui é nas duas alcinhas, laço meu fio. Fecho o ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, nós vamos repetir até chegar aqui embaixo, tá? No último ponto. Essa alcinha aqui, ó, essas duas alcinhas aqui do último ponto, vai ficar bem aqui nessa alcinha de cá. E aqui depois nós vamos costurar também com pontos baixíssimos, mas fazendo um acabamento um pouco diferente, trocando as cores aqui, para que o acabamento fique bem bonito e bem perceptível aqui na nossa peça. Finalizei aqui, ó, toda a costura aqui dessa lateral, agora nós vamos começar a costura aqui na parte de baixo. Então, aqui, ó, você não corta o fio, você segue aqui pegando as duas alcinhas aqui do ponto. E as duas alcinhas aqui da parte de baixo. Laça, fecha o primeiro ponto baixíssimo. Vai na alcinha aqui do cantinho, na alcinha ali do ponto baixo, fecha o segundo. Agora, você vem aqui na alcinha, retira aqui o marcador. Faz o quarto ponto. Porém, você vai puxar o fio da cor palha aqui, ou da cor que você estiver utilizando aí, para poder fechar aqui esse quarto ponto. E aí, você vai fazer a troca de cor para o acabamento ficar aqui bem certinho. Cada cor aqui embaixo da cor aqui da carreira, tá? Ó, aí, você vai fazer os 4 pontos baixíssimos. O último, você vai puxar novamente a segunda cor, que no meu caso é o capim dourado. Percebe que eu não cortei os fios, tá? Depois a gente vira a peça do avesso e faz todos os acabamentos para esconder esses fios. E aí, repete o mesmo processo aqui, ó, nos 5 pontos aqui do meio.
E aqui começa novamente. Eu dobrar assim para poder ficar mais fácil visualizar aqui. Começa novamente a subida, tá? Começa aqui nas duas alcinhas aqui, ó, do ponto baixo. Venho aqui na alcinha da minha base. Agora são aqui nas duas alcinhas. E aí, você vai repetir esse mesmo processo com a outra parte aqui do meio da bolsa, aqui desse outro lado, tá? É o mesmo processo que você vai repetir. Vou finalizar aqui toda a costura e volto pra gente aplicar a alça na nossa bolsa. Finalizada aqui a costura, já virei minha peça do avesso, já fiz todos os acabamentos, escondendo todos os fios aqui, e já fiz uma parte aqui da alça, eu já fiz um lado, e agora eu vou fazer o outro lado com vocês. Para fazer essa parte aqui da alça, nós vamos fazer uma camadinha, que vamos costurar aqui por dentro da bolsa, então nós vamos trabalhar agora com ela do avesso. Vamos iniciar com 32 correntinhas. Uma, duas, três. Feitas as 32 correntinhas, nós vamos voltar fazendo pontos baixos e agora nós vamos precisar utilizar aqui marcadores de pontos. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3. Fizemos os 8 pontos baixos, vamos fazer 2 pontos juntos aqui, um aumento, ó. 1, 2, e vamos colocar um marcador no segundo ponto aqui desse aumento. Que é esse aumento que vai fazer a voltinha aqui, ó, da nossa peça. Agora, vamos fazer 13 pontos baixos. Feitos os 13 pontos baixos, vamos fazer mais um aumento. Coloco outro marcador aqui no segundo ponto baixo desse aumento. E aí, vamos finalizar aqui com 8 pontos baixos. Finalizou? Faz uma correntinha. E aí, você vai fazer pontos baixos até chegar ali aonde está o marcador. Chegou aqui no marcador, retira. Faz mais um aumento. Volta o marcador para o segundo ponto desse aumento. E aí, você repete pontos baixos até chegar no próximo aumento. Até chegar ali no próximo marcador. Chegou no marcador, faz um aumento, depois segue fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Você vai repetir esse processo fazendo aumento sempre onde estão os marcadores por 4 carreiras. Então, a gente já está na segunda aqui, você vai fazer mais duas, e aí você pode cortar o seu fio. Agora, você deixa uma pontinha para poder finalizar, para costurar a peça aqui na sua bolsa, tá? Vou finalizar as 4 carreiras e volto para a gente poder costurar essa peça aqui na bolsa. Finalizei aqui as 4 carreiras, a peça fica dessa forma aqui. E agora, nós vamos costurar essa parte aqui de dentro e depois essa parte aqui de fora. Lembrando que a costura sempre vai ser pegando somente nas alcinhas aqui de dentro do ponto, tá? Para não ficar aparecendo alcinha de costura lá por fora da nossa peça, para o acabamento ficar todo aqui por dentro. Eu vou posicionar a minha peça aqui. Venho na primeira alcinha, passo nas duas alcinhas aqui da minha peça. Fecho a costura. Venho no próximo ponto, passo em uma alcinha,
fecho a costura. Sempre só aqui nas alcinhas de dentro da nossa bolsa. E aí, você vai descer essa costura aqui até chegar aqui nessa voltinha. Chegou aqui na voltinha, ó, fiz até o primeiro ponto aqui do aumento. Agora, eu vou virar a minha peça assim e vou começar a trabalhar nas alcinhas aqui dos pontos. Lembrando de pegar somente uma alcinha aqui de cima da peça. Para que o acabamento fique todo aqui por cima da peça. Finalizo aqui a costura, vou passar nessas duas alcinhas aqui de cima só para deixar mais firme. Vou levar o fio aqui por dentro dos pontos. E colar da mesma forma que a gente já vem arrematando. Agora, eu vou pegar aqui outro pedaço de fio. E aí, nós vamos costurar a parte aqui de fora. E aí, nós vamos costurar a alcinha aqui de dentro e a alcinha aqui de fora, tá vendo? Chegando aqui embaixo, pega a alcinha aqui do cantinho. E a alcinha bem aqui embaixo, ó. E agora, você começa a trabalhar nas alcinhas aqui de cima. Finalizou aqui a costura, você vai pegar a corda que você escolheu aí para fazer sua alça. Aconselho você a comprar uma corda mais grossinha, tá? No mesmo exemplo daquela que estava exposta lá na Mega, que é uma corda mesmo, bem mais grossinha, porque deixa o acabamento aqui na nossa peça mais bonito, tá? Então, dois tamanhos aqui, duas peças com 70 centímetros. Você vai passar essa corda aqui por dentro. Então, eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, vou puxando essa corda. Vou até trazer a ponta dela assim, pra ficar mais fácil de encontrar. Ó. E venho trazendo essa corda até a ponta dela sair ali do outro lado. Trouxe aqui, você vai unir as duas pontas. Essa minha aqui, como é corda de algodão, não tem como eu queimar aqui e colar.
Então, se você for usar aquelas cordas de náutico ou de poliéster, é só queimar as duas pontas, juntar e colar que ela já vai ficar firme. Como a minha é de algodão, não tem como, eu vou fazer aqui uma costura. Eu tô aqui com fio de nylon, daquele mais grossinho, tipo fio de linha de pesca, tá? É o mais firme que você tiver aí, para não ter risco de soltar. Porque é essa alça que vai sustentar o peso da nossa bolsa. Fiz a costura e agora eu vou dar algumas voltas aqui com esse fio. Para que fique mais firme. Só desenrolar aqui. Fazer aqui um acabamento, dando alguns nozinhos. Prendeu aqui bem firme, vou cortar deixando uma pontinha. E aí eu queimo essa pontinha aqui para ficar mais seguro ainda. Agora é só pegar essa ponta, você puxa para que ela fique escondida lá por dentro. E aí você vai repetir o mesmo com a segunda parte, com a segunda cordinha. Finalizou, é só virar sua bolsa pro lado certinho, ajustar ela toda bem bonitinha. E esse foi o nosso tutorial. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula, que você produza muitas bolsas megas e venda muito aí no seu ateliê. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal da Fischer Fios, perde tempo não, mulher. Já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz para você aqui no canal do YouTube. E já deixa também o seu like, porque o like ajuda no alcance do vídeo. Então, quanto mais likes, mais crocheteiras terão acesso a esse conteúdo gratuito. Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram, faz uma foto ou um vídeo bem bonito e marca @FischerFios e @SoulariCristina. Será um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais gratuitos aqui do canal. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Um beijão e até a próxima!